Estão enxergando aí direitinho? Sim. Tá sim. Tá. Imagem Beleza. linda. Eu estou acompanhando também pelo celular, de forma que eu possa responder qualquer comentário ou qualquer pergunta que qualquer um tenha ao longo da apresentação, tá certo? Primeiramente, depois dessa fala de Mike, realmente eu não tinha me dado conta quanto tempo já se passou, né, desde que os grupos PET tiveram uma expansão na universidade, né, praticamente 10 anos atrás, então, não só o PET Física, mas pelo menos outros 5 ou 6 grupos, né, foram implantados, e eu tenho a felicidade de ter participado desse processo, né, auxiliando os professores que tinham bons projetos, né, auxiliando esses professores a melhorar esses projetos para que a gente submetesse para uma concorrência nacional, e a gente teve a felicidade de ter aí vários grupos formados e ter ótimos tutores comandando esses grupos, né? E então, parabéns ao PET Física, parabéns a você, Mike. Eu passei 6 anos como tutor do PET Biologia, de 2007 a 2013, e gostaria, inclusive, de ter ficado mais tempo, mas naquele momento eu precisava de uma reciclagem, sair para fazer um pós-doutorado fora do país, mas felizmente o grupo PET Biologia da gente ficou em boas mãos também com a professora Jaqueline. Então, assim, os grupos PET, eles sempre trabalharam com bastante parceria, né? Então é muito bom que a gente veja esses grupos todos consolidados aí, né? Então, me traz muita alegria ver que é um projeto que continua tendo muito sucesso nas universidades e na nossa universidade também, na Universidade Rural. Muito bem, o tema do encontro é interdisciplinaridade. Eu já dei várias palestras sobre cerveja, com diferentes abordagens, mas quando soube que era interdisciplinaridade, eu achei de cara que casava muito bem, porque a formação de um mestre cervejeiro, né, infere necessariamente um aprendizado que vem de diferentes disciplinas, né? Então, não é um aprendizado que ele chega de forma segmentada, é um aprendizado que ele envolve vários conhecimentos que são socializados normalmente em conjunto. Então, independente da formação básica que você tenha, né, você pode se desenvolver ou iniciar uma formação como para um dia se tornar um mestre cervejeiro. Mas de cara eu logo adianto que um mestre cervejeiro não é um profissional que vai se tornar mestre cervejeiro ao fazer um curso A, ou um curso B, ou um curso C. Na Europa, para vocês terem uma ideia, às vezes essa formação ela leva aí 10, 15 anos, às vezes, né? Isso porque a quantidade de aprendizado teórico e prático que deve se dominar para que, se um dia, né, você seja de fato um mestre cervejeiro, é muito grande. Então, quer dizer, nós temos pouquíssimos mestres cervejeiros no Brasil, de fato. Então, não é porque você conhece alguém que às vezes comanda ou é responsável pela produção de cerveja em uma micro cervejaria que ele é de fato um mestre cervejeiro. Então, o mestre cervejeiro, ele é um profissional que ele tem um domínio muito profundo, né, teórico e prático, não é, para gerar essa maravilha que é a cerveja. Mas é claro, né, nós podemos produzir a cerveja em casa, então quer dizer, isso não significa dizer, então, que produzir cerveja é um bicho de 7 cabeças. Pode se tornar um desafio se você, ao invés de produzir 20, 30 litros em casa, você quer produzir aí 100 mil litros, né? Você quer produzir de uma vez só aí 20, 30 mil litros,
né, de uma tacada só. Então, aí você tem uma escala industrial, então vários outros conhecimentos são necessários. Muito bem. Então, esse é o título da nossa palestra. E ao longo dela vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas, e eu estou à disposição de vocês. E estou acompanhando aqui no chat para quem quiser fazer algum comentário. Muito bem. Eu quero que vocês procurem prestar atenção ao longo da apresentação que tipo de conhecimentos são necessários, ou mesmo conhecimentos básicos, são necessários para que você realize uma determinada parte do processo de produção de uma cerveja. Vocês podem até colocar no chat aí depois, ao longo da apresentação. É preciso saber química, biologia, física, matemática, não sei. Alguma coisa que vocês identificaram que é importante que se saiba, né? Então, vamos lá. Eu sou cervejeiro caseiro desde 2016. Eu não trabalho profissionalmente, né, com cerveja, mas tenho estudado bastante sobre o assunto e feito alguns cursos também que eu vou mostrar para vocês. Então, desde que eu comecei a fazer cerveja, eu resolvi participar de concursos, me associei à Cerva, que é a Associação dos Cervejeiros Artesanais aqui do estado de Pernambuco, e a Cerva ela produz um concurso anual, né? Eles indicam um estilo ou vários estilos de cerveja, e aí os cervejeiros de Pernambuco enviam amostras da cerveja que foi produzida em casa para ser analisada por especialistas. Então, mais ou menos um ano depois que eu comecei a fazer cerveja, junto com a minha esposa, a gente participou desse primeiro concurso em 2017, tinham vários estilos, e nós tivemos a felicidade de ganhar em todas as categorias. Então, a partir daí, né, isso deu um impulso bastante grande para mim. Então a gente pensou, puxa, a gente deve saber fazer alguma coisa direito, né? E aí continuei participando de outros concursos, ganhamos um lá em São Paulo, em 2017 também, com esse estilo de cerveja. Todos esses nomes esquisitos para vocês que vocês estão vendo aqui são estilos de cervejas diferentes, né? Em 2018, também ganhamos algumas medalhas, ganhamos algumas medalhas também lá no concurso nacional em Minas Gerais. Em 2019 também ganhamos algumas medalhas. Aqui, quando vocês veem essa sigla chamada BOSS, BOSS significa Best of Show, ou seja, foi a melhor cerveja do concurso. Então, aqui em Pernambuco, nós ganhamos como melhor cerveja do concurso desde 2017. Então, 2017, 18 e 19, nós ganhamos como a melhor cerveja do concurso dentre todas as cervejas de todo mundo, 3 anos seguidos. Esse ano, 2020, não houve concurso, né? E aí, participamos também num concurso maior, que envolve todas as associações de cervejeiros do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ano passado, nós ganhamos medalha de ouro nesse estilo de cerveja belga, que chama Saison, e fomos vice-campeões na melhor cerveja do evento, né? Vice-campeão no Boys. Não foi ouro, foi prata. E como o Mike comentou aí, eu participei de um reality show, que na verdade é um tipo de concurso também, que foi televisionado. Então, assim, houve mais de 1.000 inscrições, e nesse concurso são selecionadas 10 pessoas para participar do programa, e eu fui um dos 10 que participei, cheguei até a final e fui vice-campeão. Não cheguei a ganhar, fui vice-campeão. Então, isso daí, para quem tiver curiosidade, pode dar uma olhada lá no YouTube, que todos os episódios estão lá. É um programa que foi veiculado pelo canal Multishow, né, na época, e também tinha uma versão mais reduzida que passou na Globo também. Muito bem, em termos da minha formação nesse mundo da cervejaria, né, como eu falei, eu não sou um profissional, mas tudo que eu me meto eu gosto de estudar bastante, né? Então eu fiz vários cursos, né, desde 2016. Um deles foi o de sommelier de cervejas, que o Mike comentou. Então, um profissional de serviço, né, um profissional que ele compreende sobre os estilos de cerveja, né, as características das cervejas, né?
fiz alguns cursos mais técnicos, né? Tecnologia cervejeira básica, esse curso aqui de tecnologia cervejeira avançada eu acabei de concluir, lá em São Paulo, e fiz alguns outros mais específicos também da área de sommelieria, né? Inclusive com esse profissional que é um dos mais conhecidos do mundo, chamado Randy Mosher, que é o Beer Tasting Styles, que também tem a ver com o conhecimento dos estilos de cervejas. Eu tenho estudado, né? Tudo que a gente quer se envolver, tudo que a gente gosta de estudar com mais profundidade. Muito bem, dito isto, eu vou começar essa palestra tentando mostrar para vocês o que é cerveja, né? Então, acho que isso, uma boa parte do público aí deve ser consumidor de cerveja, muito bem, né? Então, você já tem alguma ideia, né, do que seja a cerveja. Mas a primeira coisa que vocês devem saber é que a cerveja ela tem 4 ingredientes: água, malte, lúpulo e a levedura, né, que é o nosso fermento. Cada um desses ingredientes faz contribuições específicas, né, para o produto final que a gente ingere, né, que é a cerveja. Então, na primeira parte da minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre essa produção, como que a gente utiliza esses ingredientes, e na segunda parte eu vou falar de uma forma mais técnica, como que se gera cerveja em uma escala mais alta, mostrando para vocês a importância de se compreender o cálculo cervejeiro, né? Então, esse slide ele mostra de maneira geral do que se trata esse processo, né? Numa primeira etapa, a gente tem aqui uma etapa chamada mosturação. Então, nessa etapa de mosturação, basicamente o que a gente faz é misturar o malte com água e determinar uma temperatura em que esses açúcares presentes no malte, eles serão quebrados em açúcares menores, né? Então, vejam, eu vou explicar nos próximos slides o que é malte, mas para que vocês não se percam, o malte ele é produzido a partir da cevada, né? Então, uma planta, né, que gera esses grãos de malte, e esses grãos eles são ricos em amido. O amido é um tipo de açúcar de reserva da planta, né? Acontece que o amido é um tipo de açúcar que a levedura, que o fermento, não tem condições de transformar em álcool diretamente. Ou seja, durante essa etapa de mosturação que vai acontecer, que esse amido, que é uma grande molécula, será quebrado devido à ação enzimática, várias enzimas que já existem no próprio malte, em açúcares que são fermentescíveis, açúcares menores que a levedura poderá, então, transformar em álcool durante a fermentação. Então, esse daqui é um processo que leva mais ou menos 1 hora, essa mosturação. Depois eu vou explicar com mais detalhe. Depois dessa 1 hora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que separar esses grãos de malte, né? Esses fragmentos, inclusive de casca de grãos, do líquido, né, açucarado, que a gente chama de mosto, né? E para isso a gente utiliza aqui algum tipo de peneira, né, que vai reter, né, esses grãos, deixando passar somente o líquido açucarado. Então, existem diferentes técnicas de filtração para a gente separar aqui essas cascas, esses resíduos, né, desse mosto açucarado. Depois a gente vai ferver, né? E quando a gente ferve, a gente, além de esterilizar esse mosto, a gente vai adicionar aí os componentes de amargor da cerveja. Então, quer dizer, cerveja, regra geral, é um produto que tem um certo amargor, que pode ser variável, né? Tem cervejas muito amargas, outras menos amargas. Mas é nesse momento que a gente vai adicionar os lúpulos, né? Então, os lúpulos, eles têm os compostos químicos que vão gerar o amargor e também alguns compostos de aroma. Terminada essa etapa de fervura, que leva aí mais ou menos 1 hora também, então a gente vai resfriar esse mosto quente, né, que acabou de ser fervido, e vai fazer um processo de transfega, né, para transferir esse mosto resfriado,
né, para iniciar o processo de fermentação. Então, somente depois que esse mosto está frio, é que nós adicionamos aí o fermento, né, produzimos aqui uma condição de anaerobiose, que vai facilitar aí o processo de fermentação da levedura. Muito bem. Então, parece ser um processo relativamente simples, e né, em casa, né, eu levo mais ou menos ali, sei lá, 4 horas para poder fazer tudo isso e gerar entre 20 e 30 litros de cerveja, que dá tranquilamente aí para eu beber no meu final de semana, né? Brincadeira, né, gente? Isso daí dá para você beber bastante, né? Sobra cerveja, né? Isso daí não tenha dúvida. Mas se você olhar aqui abaixo dessas figurinhas, né, você percebe que existem vários dados aqui que são importantes, né? E que tem a ver com a eficiência desse processo. Então, quer dizer, durante todo esse processo, a gente não quer perder açúcar. A gente quer que todo o potencial de açúcar que foi colocado desde o início, que veio lá no malte, ele seja todo convertido em álcool pela levedura. Mas será que a gente vai ter perdas durante esse processo? A gente pode ter algumas perdas. Sem dúvida, se você vai dividir a cerveja com os amigos, vai dar de presente, vai dar para a família aí 20, 30 litros, realmente só dá para o final de semana, né, Mike? Então, quer dizer, um dos pontos que vocês estão vendo aqui é a eficiência da conversão. Quer dizer, será que todo o amido que estava lá dentro, ele foi convertido em açúcar fermentescível? Depois você tem aqui eficiência da lavagem. Será que todo o açúcar fermentescível que foi produzido, ele foi de fato todo transferido aqui para a tina de fervura? Ou será que foi perdido o açúcar fermentescível nos grãos? Então, quer dizer, é importante que a gente lave bem esses grãos para transferir todo o açúcar que a gente tem e não se perca nada, né? Bom, a gente está falando aqui de um processo pequeno, de 20, 30 litros. Agora tenta imaginar aí um processo de uma Ambev, né? Que usa aí uma panela dessa com capacidade aí para 15 mil, 20 mil litros ou mais, não é, de cerveja. Então a quantidade de grãos é imensa, a quantidade de açúcar é imensa, é claro. Eles não querem perder esses açúcares porque querem que tudo seja transferido em álcool. Então, perder em cervejaria, perder açúcar, né, perder eficiência é perder dinheiro, né, não tenha dúvida alguma. Então, falando um pouco desses 4 ingredientes, a água, claro, é um dos mais importantes, né? Em casa, normalmente a gente utiliza aí ou uma água mineral, ou uma água que passou por um sistema de filtro, né? Um filtro que tem como principal objetivo remover cloro. Vou já explicar por quê. Então, a água ela compõe mais de 90% da cerveja, né? Então, vocês estão vendo aqui uma figurinha mostrando a proporção dos ingredientes entre si. Claro, mais de 90%, 95% do que a gente tem na cerveja é água. O resto, malte, levedura e lúpulo. Algumas vezes, o produto final ele não tem levedura, ou resíduo de levedura. Por quê? Porque, por exemplo, uma Heineken que você bebe, ela passa por um sistema de filtração, né? Uma Pilsen Lager da Heineken ou de outras cervejarias. Muitas vezes elas passam por um processo de filtração antes de ir para a garrafa. E esse processo de filtração ele remove completamente a levedura. Então você só vai ver dentro da garrafa, né, como ingrediente no produto final, água, malte e lúpulo. Então, às vezes, se você olhar no rótulo lá da cerveja, você vê isso, os ingredientes, aí você só vê água, malte e lúpulo. Aí você fica se perguntando muito bem, como é que essa cerveja ela foi produzida sem a levedura? Não foi. Toda e qualquer cerveja, ela é produzida com levedura. Mas as células, elas podem ser removidas ao final do processo. Então, toda água é igual? Não, a gente precisa de uma água que seja isenta de micro-organismos, né, de boa qualidade microbiológica, mas a gente pode ter também água com diferentes concentrações de compostos químicos e tipos de compostos químicos. Uma cerveja Pilsen Lager, que é essa que vocês estão mais acostumados,
é uma cerveja que ela é feita com água mole, né? Uma água que ela tem baixíssima concentração aí de íons, né? É uma água bem leve, né? Por quê? Porque essa é uma característica que atende ao estilo. Então, a cerveja Pilsen Lager é uma cerveja leve, é uma cerveja fácil de beber, né? Então, para isso, a água ela é ajustada para ter realmente, de fato, uma baixíssima concentração de sais e uma baixíssima concentração de íons variados. Muito bem. Aqui tem um exemplo, né, no sistema de filtros, para remover cloro. Por que é importante remover cloro, né? Além do cloro ser um agente antimicrobiano, o cloro é uma substância que pode participar de algumas reações químicas durante o processo que vão levar à geração de compostos químicos indesejáveis, que nós chamamos em geral de off-flavors. Então, por exemplo, cloraminas, né, podem ser produzidas caso o cloro seja presente. Então, quer dizer, alguns desses compostos vão gerar um sabor na cerveja final que vai lembrar água de piscina ou que vai lembrar ambiente hospitalar. Não, então, você tem um aroma ali de clorofenol, você tem um aroma ali que parece que você está andando num corredor hospitalar. Então, se isso aconteceu, é porque provavelmente a água tinha compostos fenólicos ou cloro, né? Então, quer dizer, a gente deve a todo custo eliminar o cloro, né? O cloro na forma pura é um gás, então a fervura ela ajuda a eliminar o cloro, mas um sistema de filtro é essencial. Se você não tem filtro em casa, o ideal é usar água mineral. No meu caso, eu não tenho, então quando eu quero fazer cerveja, eu uso água mineral, que não tem cloro, né, naturalmente. Importante saber também que para se fazer 1 litro de cerveja, se gasta muita água. Então, geralmente, você gasta entre 3,7 a 4 litros de água para fazer 1 litro de cerveja. Então, é importante ter essa consciência ambiental, né, e compreender que o máximo que sempre a gente tem que tentar reutilizar a água em determinadas partes do processo, de forma a diminuir o desperdício, né? A maioria das microindústrias e das indústrias, elas reutilizam, né, água que é utilizada às vezes para resfriar, né, um processo, né? Então, muitas vezes a água é reutilizada. Algo interessante que vocês devem saber é que cada estilo de cerveja tem uma composição química da água que é mais adequada, né? Então, aqui tem só um exemplo, ó. Aqui tem a Pilsen, que vocês consomem mais, mas aqui tem vários outros estilos de cerveja. Export Lager, Oktoberfest, British Bitter, Scotch Ale. Então, são estilos de cerveja diferentes. Então, para cada estilo, existe uma composição química diferente que é mais adequada para tornar a cerveja, digamos assim, mais apropriada, né, para o consumo naquele estilo. Então, quer dizer, as concentrações de cálcio podem variar, de sulfato podem variar, né, aqui, quando a gente fala cloro, não é o cloro puro, né, que dá água, é o cloreto de sódio, é o cloreto de cálcio, que muitas vezes é um sal que você precisa adicionar na água para ajustar a presença desses íons. Então, é possível a gente fazer um ajuste químico da água. Então, se você tem uma água bem leve, com poucos minerais, então você pode adicionar sais para poder atingir esses requisitos e exigências do estilo. Então, é claro, gente, que isso aí envolve vários cálculos, né, e envolve também um bom conhecimento de química também. Depois eu vou dar alguns exemplos. Aqui, nesse slide, vocês estão vendo alguns dos estilos de cervejas ou famílias de cervejas que nós temos por aí. Então, onde é que está o consumo de vocês ou da maioria de vocês aqui que está assistindo? Está aqui, ó, Pilsen. Então, veja aqui, Pilsen é uma cerveja que está nessa família aqui, Lager, né? Então, representa um único estilo, é o estilo mais consumido no mundo inteiro, tá? É aqui essa cerveja Pilsen Lager. Agora, existe só Pilsen Lager? De maneira alguma. Existem vários
outros estilos de cerveja, né? Então, quer dizer, para cada um desses estilos, você tem ali uma adequação específica da água que é necessária. Muito bem. Em relação ao malte, o malte, como eu disse, ele é produzido a partir da cevada. A cevada é a planta, então você tem esses grãos, na planta da cevada, a gente pode ter aí, né, geralmente aqui, nessa inflorescência, fileiras de 2 ou 6 grãos, não é, de cevada. Então, são esses grãos que serão removidos da planta e utilizados para produzir o malte. Veja que esses grãos no malte, que vocês estão vendo aqui na figurinha, eles têm várias cores, né, e eles têm várias características sensoriais também. Então, quer dizer, além de fornecer açúcares, né, que a levedura vai precisar para transformar em álcool na cerveja, o malte também pode produzir características sensoriais de aroma e de sabor. Então, isso vai depender da maneira como ele foi produzido. Então, a maneira como ocorre a malteação é que vai determinar essas características. Então, eu vou mostrar aqui de maneira geral como é que ocorre essa malteação. E aqui vocês podem ver um dos resultados desse processo de malteação, que é a cor da cerveja. Então, quer dizer, a cor da cerveja, de maneira geral, ela é determinada principalmente pelo malte. Então, existem cervejas mais escuras, muito escuras, completamente pretas, né, que a gente chama de stouts, e aqui as muito claras, né, um American Lager, um American Pilsen, elas são cervejas muitíssimo claras, bem translúcidas. Mas existem várias faixas intermediárias de cor, né, e existem também cervejas com frutas. Então, os belgas gostam muito de cervejas com frutas ou com condimentos. Isso pode produzir, então, cores bem alternativas. Existe uma escala que é utilizada para medir a cor da cerveja, que é uma escala que a gente chama de SRM. Essa escala ela é produzida a partir da medição da absorvância, né? Então, você pode usar um aparelho como o espectrofotômetro. Então, você incide ali um comprimento de onda em torno de 430 nanômetros e passa ele por mais ou menos 1 centímetro da cerveja. Então, o valor que você determinar de absorvância, você pode escalonar, né, considerando uma medição constante. Você pode dividir, né, por múltiplos de 12,7 ou de 25, e assim chegar à escala de SRM ou EBC. EBC é uma escala diferente do SRM, mas é utilizada também para determinar a cor, né, da cerveja, se ela está ali associada corretamente a um estilo em particular de cerveja. Então, aqui, por exemplo, nessa tabela, vocês estão vendo aqui também vários exemplos de estilos, várias cores, ó. Pode ir desde do amarelo palha, amarelo, dourado, âmbar, cobre claro, cobre, marrom claro e assim por diante, né? Então, cada estilo de cerveja tem uma cor que é característica do estilo. E aqui você tem a medição do SRM e a cor aparente que você deve observar, né? Então, por exemplo, aqui, uma Russian Imperial Stout é uma cerveja escura, né? E você tem aqui, então, um SRM que é superior a 40, bem escuro, preto ou opaco. Aqui é o processo de malteação, de maneira geral. Então, você tem aqui, inicialmente, um grão que é colhido lá na fazenda, né? E aí, esse grão que é bem seco, ele vai ser hidratado. Então, quando você hidrata, né, você aumenta a umidade, né, e, ao mesmo tempo, você vai estar estimulando aí a ativação de várias enzimas que já estão presentes no próprio grão. E essas enzimas, elas vão iniciar aí um processo de digestão da parede celular, né, e vão tornar esse amido que está presente lá dentro, digamos assim, mais friável, mais gelatinoso, né? Então, esse grão, ele fica completamente hidratado, essa umidade chega a 45% algumas vezes, e aí ele começa a germinar, né? Então, parece aquela brincadeirinha do feijão, né, que a gente fazia quando era criança para poder observar a germinação. Então, ele começa a germinar. Sendo que, quando ele começa a germinar, o que é que a gente faz? A gente interrompe
né, esse processo de germinação. Porque se a gente não interromper, o que é que vai acontecer? Ele vai consumir todo o amido que tem dentro do grão como reserva energética. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que esse amido seja disponibilizado para a levedura transformar em álcool durante a fermentação. Então, como é que a gente interrompe esse processo de germinação? A gente coloca o grão, né, num equipamento que vai produzir o torreamento, né, desse malte. Então, a gente pode determinar diferentes temperaturas de trabalho, de forma que esse grão ele vai voltar a ressecar, né, ele vai ficar mais sequinho novamente, né, e esse grão seco é que é comercializado como malte. Então, quer dizer, se essa torrefação ela for muito intensa, então o grão vai ficar completamente escuro, completamente preto. Quando isso acontece, a gente deve entender que todas as enzimas que estão presentes dentro desse grão foram completamente desnaturadas, né, devido ao calor. Então, quer dizer, é importante compreender que, por exemplo, para se produzir uma cerveja escura, um stout, não se pode utilizar somente malte escuro. Por quê? Porque se você utiliza somente malte escuro, as enzimas que estão nesse malte escuro já foram destruídas, elas não têm como quebrar o amido que está presente em açúcares menores para posteriormente a levedura utilizar. Então, quer dizer, qualquer que seja a cerveja escura, você tem que ter alguma quantidade de maltes claros também, porque esses maltes claros vão fornecer não somente amido, mas também as enzimas necessárias para que esse amido seja quebrado em açúcares fermentescíveis. Qualquer dúvida, gente, coloquem aí no chat, tá? Então, quando eu vou comprar malte, quando as microcervejarias compram malte, esse grão ele chega inteiro e nós passamos, então, o grão em um moedor, né? A gente deve moer o malte para quebrar esse grão e expor o amido. Então, vocês estão vendo aqui um pó branco, que é o amido que está presente no malte. Idealmente, a gente deve procurar deixar ao máximo as cascas íntegras, porque elas serão importantes depois no processo de clareamento, filtração. Então, a gente mistura esse malte com água, em uma certa proporção, e a gente vai deixar as enzimas que estão no malte trabalhar. Então, o amido, ele possui duas grandes moléculas, né? Uma chamada amilopectina, que é essa aqui ramificada, e uma chamada amilose, que tem a cadeia linear. Então, quando as enzimas que estão no malte quebram esses dois grandes açúcares, eles vão gerar aqui, ó, glicose, que é um açúcar, uma molécula, né, de açúcar, de 6 carbonos, depois maltose, maltotriose, dextrina limite. Muito bem. É importante saber que o principal açúcar que está presente no malte, que vai ser produzido após a mosturação, essa etapa de quebra do amido, vai ser a maltose. Então, a maltose é o principal açúcar que a levedura utiliza para transformar em álcool durante a fermentação. Todos esses açúcares, eles são fermentescíveis? Não. Esses maiores aqui, né, dextrina e dextrina limite, eles não são quebrados. A levedura não tem condição de transformar esses grandes açúcares em álcool, né, durante a fermentação. Então, isso significa que sempre, ao fim da fermentação, vai ali haver alguma quantidade de açúcar, né, que a levedura foi incapaz de utilizar. Contudo, aqueles açúcares que ela consegue utilizar, se ela tiver na presença de oxigênio, ela vai gerar ali bastante energia, né, devido a um processo de respiração aeróbica, e essa energia é utilizada para produzir trabalho celular, ou seja, ela vai gerar as estruturas e vai se dividir, vai se reproduzir, vai se multiplicar, né? Se a levedura está sob anaerobiose, sem oxigênio, então essa levedura ela vai realizar a fermentação e é aí que ela vai gerar o álcool. A quantidade de energia, claro, vai ser bem menor do que aquela produzida durante a respiração aeróbica. É importante também dizer que
no início do processo de fermentação, a gente sempre deve adicionar oxigênio, ou seja, antes de começar a fermentação, propriamente dita, ou seja, logo após a gente misturar a levedura com o mosto açucarado, a gente deve oxigenar esse mosto, né? A gente oxigena o mosto, depois coloca a levedura, e isso é importante para que ela gere bastante energia, se multiplique bastante, ela vai multiplicar bastante, vai consumir todo o oxigênio que tem lá dentro, e aí depois vai iniciar a fermentação naturalmente. Muito bem. Essa da esquerda é uma panelinha em que você está fazendo esse processo de mosturação, né, que dura mais ou menos 1 hora. Isso você está fazendo em casa, né, 20, 30 litros. Isso que vocês estão vendo aqui do lado direito é uma panelinha lá na Ambev ou numa Heineken, né? Então, quer dizer, isso aqui é só, não é a panela inteira, o que vocês estão vendo é a parte superior da panela. Essa panela aqui, ela desce mais uns 2 andares para baixo, tá ok? Então, é absurdo aí o tamanho, né, de uma panela como essa e a quantidade de mosto cervejeiro, né, mosto açucarado que é possível produzir, né, em escala industrial, né, nesse tamanho aí. Muito bem. Exatamente, você só está vendo a tampa, né? Então você sobe 2 andares, aí olha aqui, ó, tem um vidrinho aqui que você pode até olhar dentro. Só está vendo a parte superior. Inclusive, vocês podem visitar, né? Se é aberto a visita lá na Ambev ali, você já saindo de Recife ali, né? Igaraçu, né? Tem uma fábrica lá. Vocês podem visitar lá e ver tudo isso. Muito bem, o que está acontecendo durante essa 1 hora aí de mosturação? Então, as enzimas que eu falei estão atuando sobre o amido, né? Principalmente essas duas aqui, uma chamada beta-amilase e outra chamada alfa-amilase. A beta-amilase, ela vai transformar os açúcares, vai ser o principal responsável aqui pela produção de glicose, maltose e frutose, menores, mais fermentescíveis. E para isso você deve estabelecer uma temperatura de trabalho, né? A temperatura aqui é em torno de 62 graus, é a temperatura ideal. Então você veja que a atividade da enzima vai aumentando, né? Quando chega aqui na temperatura ótima, ela está atuando no máximo. Depois que passa essa temperatura, começa a diminuir a atividade dela, ela vai começar a desnaturar. Então toda enzima trabalha no pH ótimo, na temperatura ótima. Durante a mosturação, o pH ótimo é em torno de 5,4 a 5,6. Muito bem. Quando nós aumentamos um pouco mais a temperatura, em torno de 70 graus, isso vai privilegiar o trabalho de uma enzima chamada alfa-amilase. A alfa-amilase ela vai produzir cadeias maiores de açúcar. E aí você pensa, mas será que é bom ter cadeias maiores? Essas cadeias maiores, muitas vezes, a levedura ela não vai utilizar para gerar energia. Mas, por outro lado, elas vão contribuir naquilo que a gente chama de corpo da cerveja. Então, por exemplo, se você bebe uma Pilsen Lager, o corpo dela, a sensação de preenchimento da boca, é uma sensação de corpo leve. Lembra uma água, né? Ela é bastante fluida, você bebe e aí você facilmente vai sentir vontade de beber mais cerveja. Não existe praticamente sensação de preenchimento de boca. Por outro lado, se você bebe uma cerveja encorpada, uma cerveja que foi feita aqui, uma rampa de mosturação numa temperatura mais alta, então você vai ter uma sensação maior de corpo. Então, uma cerveja encorpada, por exemplo, uma IPA, India Pale Ale, eu não sei se vocês conhecem, se já beberam, coloque aí, já bebi uma IPA ou uma Riz, uma Imperial Stout. Então, são cervejas que têm um corpo alto. Isso significa que quando você bebe um gole da cerveja, você tem uma sensação de preenchimento. Significa que você já não deu um gole faz uns 2, 3 minutos e você continua com aquela sensação de que a cerveja é como se ainda estivesse na tua boca. Então, uma sensação de preenchimento da boca. E isso é fornecido pelo corpo da cerveja, né? E o corpo, ele aparece na cerveja quando a gente tem grandes moléculas de açúcar ou grandes moléculas de proteína que estão em suspensão. Muito bem.
Tem mais de uma panela nessas na indústria? O Tuan Guedes pergunta. Tem várias, Tuan. Isso dali é só uma. Tem várias. Se você ver lá, tem um andar imenso lá, com várias panelas dessa, né? Porque o povo tem muita sede. Então, eles têm que fazer muita cerveja. Aqui, novamente, a figurinha. Eu achei que eu já tinha. Mesma figurinha de antes. Muito bem. Aí, mostrando aonde que as enzimas elas quebram, né? Então, a beta-amilase, ó, que é a setinha azul, ela quebra aqui, ó. Então, gera 2 açúcares, ou seja, maltose. Então, a beta-amilase é o principal responsável pela produção de maltose. A alfa-amilase, ela quebra dentro das cadeias. Então, por quebrar dentro das cadeias, você pode ter açúcares pequenos e pode ter açúcares grandes, né? Os açúcares grandes vão contribuir aí para o corpo da cerveja, como eu falei. E essa enzima aqui, que está com a setinha verde, é chamada dextrinase limite, que vai quebrar ali a amilopectina, que é aquela cadeia ramificada em grandes açúcares, né? Isso é importante também para o corpo da cerveja. Só essas enzimas estão presentes ali no malte, trabalhando? Não, tem várias outras, né, que estão aí, né? Existem proteases, existem vários tipos, e cada uma delas é importante para a cerveja de uma maneira diferente. Vocês podem olhar com calma esse quadro depois na aula gravada, né, que aí vocês vão ver aí como que elas são importantes. Então, por exemplo, endopeptidase, se a gente faz uma misturação inicialmente com a temperatura de 50 a 60 graus, você vai estimular a decomposição de proteínas em produtos de médio e alto peso molecular. Aquelas proteínas de médio peso molecular são muito importantes, por exemplo, para a retenção de espuma e também para o corpo da cerveja. Então, quer dizer, quando você gera espuma na cerveja, né, você quer que ela fique ali, né, durante algum tempo presente. Né? Você coloca no copo, você quer que essa espuma, você não quer que ela desapareça logo. Né? Você quer que ela fique ali firme, né? Isso se chama de retenção de cerveja, e uma das formas de produzir a retenção é produzindo uma rampa de mostura adequada para gerar proteínas de médio peso molecular. E outras aqui são importantes, aqui, como essa, para gerar aminoácidos. Algumas vezes você quer gerar uma cerveja muito alcoólica, então você precisa alimentar a levedura com aminoácidos. Isso é importante para a saúde da levedura. Então, cada etapa tem uma importância. Muito bem, como que a gente sabe a quantidade de açúcar que foi gerado após um processo de mosturação? Claro que você parte ali de uma quantidade conhecida de malte, né? E você tem uma expectativa, né, de produzir uma certa quantidade de açúcares fermentescíveis. Muito bem, ao longo dessa 1 hora, você pode primeiramente determinar se todo o amido foi transformado em açúcar fermentescível ou não. Como é que você faz isso? Tem um teste muito simples. Você coloca uma gotinha de mosto açucarado com uma gotinha de iodo. Por que o iodo? O iodo é uma substância, né, é um halogênio que ele se associa com o amido. Então, o iodo, a solução, a tintura de iodo, ela tem uma coloração marrom. Quando ela se associa com o amido, ela fica azul escuro, um azul bem intenso, bem escuro. Então, se você fez isso e verifica que está azul escuro, significa que tem muito amido ainda. Então, se tem muito amido, o que você deve fazer? Você deve prolongar o processo de mosturação. Você deve deixar mais tempo, né, além de 1 hora, 1h15, 1h30, né, para que todo o amido ele seja transformado. Então, quando não fica azul-violeta, quando fica da mesma cor do iodo, aí sim, todo o amido que tinha lá foi transformado em açúcar fermentescível. Então, tudo foi transformado, o que é que você faz? Você pega uma gotinha e agora você vai determinar a concentração de açúcar fermentescível. Um dos aparelhos que a gente utiliza para fazer essa medição é o refratômetro. Então, o refratômetro ele parte aí de um princípio físico aí, né? A luz, você põe uma gotinha aqui, ó, né? Existe um prisma aqui dentro, né? Então, você põe uma gotinha aqui, e esse refratômetro ele vai medir o índice de refração, né, de uma solução translúcida, no caso aqui, o mosto. Então, a luz vem, né? Toda vez que a luz ela muda,
né, que ela transita entre um ambiente e outro, né, entre o ar e o líquido, então ela vai sofrer um desvio, vai sofrer uma refração. Então, você pode capturar, através de um sistema de lentes, uma medição, né, desse índice de refração, né? E essa medição ela é feita em relação à água, né? Então, quando você coloca uma gota d'água, então isso aqui vai dar em torno de zero, né? Zero aqui nessa unidade chamada Brix. Então, veja, a ideia então aqui é medir a densidade de açúcares na solução. Dentre as unidades de medição que a gente utiliza, uma delas é a gravidade específica, né, que é uma densidade relativa em comparação à densidade da água destilada. O Brix, que está sendo mostrado aí, né, que é uma porcentagem em massa de sólidos solúveis contidos em uma solução de sacarose quimicamente pura. O Brix é quase a mesma coisa que Plato, né, que é uma quantidade em gramas da massa de açúcares por massa de água numa solução. Na indústria, geralmente se utiliza o Plato como unidade de medição, ele é mais fácil de raciocinar. Então, por exemplo, se você mede aqui no refratômetro e encontra aqui 10 Plato, por exemplo, esse refratômetro ele tem tanto aqui a medição em Brix, quanto a medição em gravidade específica. Como eu falei, Brix é praticamente a mesma coisa em termos de número, né? Então, vamos considerar aqui que 10 Brix seja o equivalente a 10 Plato. Então, o que é 10 Plato na prática? 10 Plato significa que você tem 10 gramas de açúcar fermentescível mais 90 gramas de água. É isso que você tem. Então, 10 Platos é isso. É fácil de raciocinar, né? É quase 10%, digamos assim. 10 gramas de açúcar fermentescível mais 90 gramas de água. Então, um dos equipamentos que você pode usar para medir essa densidade é o refratômetro. É importante saber que a temperatura de medição vai influenciar nessa medição. Então, existe uma tabela de ajuste. Se você mede isso a 20 graus, você não precisa fazer ajuste nenhum. Mas se você mediu, por exemplo, o mosto está quente, né? Então, você mediu ali a 40 graus. Então, você vai ter que fazer uma correção, né, de gravidade específica, somando aqui 0,0059. E assim por diante. Né? Essa tabela ela mostra aqui se você tem que somar ou diminuir, caso esteja medindo, né, em gravidade específica, que é a densidade em relação à densidade da água. Uma outra maneira de você medir é utilizando aqui um densímetro, né? Então, você pode colocar a solução dentro de uma proveta, mergulhar um densímetro, e o densímetro ele se baseia aqui no princípio físico de Arquimedes, né, do empuxo, né? Então, a força, né, que provoca a flutuação de corpos líquidos, nos corpos líquidos, proporcional à densidade, ao volume e à aceleração da gravidade. Então, se você considera que o volume do densímetro e a aceleração da gravidade são constantes, né, porque você conhece aqui, né, então você tem como estabelecer aí, através da sua leitura do equipamento, a densidade dessa solução. E é importante ter em vista sempre aí a temperatura, que, como eu mostrei antes, ela vai influenciar nessa leitura final. Por que tudo isso é importante, né? Medir esses açúcares tanto ao final da produção desse mosto, quanto ao final da fermentação. Muito bem, essa é a maneira que a gente tem para determinar a eficiência do processo de conversão do amido em açúcares fermentescíveis, mas é também a maneira que a gente tem para determinar se todos os açúcares fermentescíveis que foram ofertados para a levedura foram de fato consumidos. Se eles foram consumidos, e você mede a densidade final depois da fermentação, você tem também como calcular a quantidade de álcool que vai ter na cerveja. Então, quer dizer, essa é a grande sacada, essa é a maneira como a gente faz os cálculos para determinar o teor alcoólico da cerveja. Então, você mede a quantidade de açúcar antes e mede a quantidade de açúcar depois,
faz um cálculo sobre a diferença e depois você vai, utilizando um valor de ajuste, chegar ao teu alcoólico. No final da apresentação eu vou mostrar um exemplo disso, tá? O lúpulo, ele também vem de uma planta, né? Então, ele gera aqui, nós temos algumas flores, né? Na verdade, uma inflorescência, que é rica em algumas glândulas, né? Que nós chamamos de lupulina, e a lupulina contém várias resinas e óleos essenciais, né? Você me fala aí do tempo, viu? Porque eu acho que eu já tô quase estourando aqui, ainda tem muita coisa para falar, viu, Mike? Você me fala. Então, o lúpulo ele é comercializado na forma de pellets. Quanto mais, Tuan está perguntando, quanto mais açúcar, menos álcool, ou isso é associado à temperatura? Quanto mais... Não, veja. Quanto menos açúcar, mais álcool. Se você peraí, vamos então estabelecer em que momento você está falando. Se você tem mais açúcar antes da fermentação, a gente espera que a levedura consuma todo esse açúcar e você tenha bastante álcool. Então, ou seja, quanto maior a quantidade de açúcar inicial, maior a quantidade de álcool. Agora, se você está falando do final do processo de fermentação, você vai ter pouco açúcar. Então, quanto menor açúcar no final da fermentação, significa que você vai ter tido, ao longo do processo de fermentação, maior quantidade de álcool. Tá claro, Tuan? Beleza. Então, a gente, quando compra esse lúpulo, ele vem nesses pacotinhos de 50 gramas, pelo menos o cervejeiro caseiro, mas as indústrias, você tem pacote ali com bastante grande, né? Muitos quilos, né, desses lúpulos. Então, esses lúpulos, gente, não existe um só tipo de lúpulo, né? Essas plantas, elas podem gerar compostos de amargor, mas também características sensoriais variadas. Então, vai depender de onde essa planta foi plantada e do tipo, né, da variedade de espécies, né, dessa planta. Então, aí tem um exemplo aí que é a variedade Cascade, né, muito utilizado em India Pale Ale, em cervejas mais amargas, né? Ele gera ali um aroma frutado que lembra frutas cítricas, né? Muito gostoso, gosto muito. E aqui você tem alguns compostos que são importantes para gerar amargor. O muleno e o muleno ele está presente, o colmuleno está presente dentre as resinas de amargor, sendo que esses compostos de amargor presentes no lúpulo, eles precisam, de fato, ser isomerizados, e isso vai acontecer durante o processo de fervura. Então, é por isso que é importante a fervura, porque esses compostos naturais presentes no lúpulo, eles vão passar por uma transformação durante a fervura. Então, por exemplo, o muleno é transformado aqui nesse composto chamado isomuleno, e o isomuleno é bem mais amargo do que o muleno, e ele vai permanecer com esse amargor até a cerveja ficar pronta, até ela chegar na boca do consumidor durante muito tempo, né? Então, quer dizer, esse humuleno, isomuleno, colmuleno, esses vários compostos, eles representam compostos que nós chamamos de alfa-ácidos. Mas nós temos também vários óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são compostos químicos voláteis, né? Então, eles são compostos químicos, por exemplo, que não aguentam uma temperatura muito alta durante muito tempo. Então, é por isso que nós diferenciamos lúpulos que são adicionados única e exclusivamente para gerar amargor, ou seja, são aqueles que têm alta concentração de alfa-ácido, resina de amargor, daqueles lúpulos que são jogados dentro da fervura com propósito de aroma. Então, esses lúpulos não precisam ter grande concentração de alfa-ácido, mas, ao mesmo tempo, você tem que deixar ele em contato com esse mosto quente um tempo bem menor, digamos assim. Então, na maioria das vezes, a gente adiciona um lúpulo de amargor no início da fervura e a gente adiciona um lúpulo de aroma
rico em óleos essenciais no final da fervura, nos últimos 5 ou 10 minutos da fervura, para evitar que eles sejam oxidados devido ao calor, né, do processo de fervura. Então, quer dizer, aqui vocês estão vendo alguns exemplos de características sensoriais, por exemplo, floral. Floral ele pode ser gerado por compostos químicos desses óleos essenciais, como linalol, geraniol e outros, né? E aí vai, né? Tem lúpulos que vão dar um aroma de frutado, né? Frutas amarelas, maracujá, manga, né? E aí vai. Aqui tem um exemplo do que eu acabei de falar, ó. Se você joga um lúpulo de amargor logo no começo da fervura, então logo após 10, 15, 20 minutos, você não vai ter mais nenhum aroma, né? Porque ele vai ser completamente oxidado, né? Então você tem que jogar ele mais para o final da tua fervura. Uma fervura típica leva em torno de 60 minutos. Já o de amargor, aqueles alfa-ácidos, não tem problema. Você joga no começo da fervura e a tendência é que esse amargor ele aumente proporcionalmente a conversão de umulona e coumulona em isoalfa-ácidos, até atingir um platô aqui em que não vai mais aumentar a concentração desse amargor. Quando a gente fala em sabor que se referente a lúpulo, a gente deve entender, antes de mais nada, que o sabor, ele invoca a utilização de um órgão do sentido. Então, quando a gente fala em sabor, você está falando em algo que não está vindo só da boca, né? Está vindo, por exemplo, pelo menos, né, do aroma e da sensação de boca, ou algum outro órgão que você esteja percebendo. Finalmente, a gente tem as leveduras, né, que vão ser utilizadas no processo de fermentação, elas que, de fato, fazem a cerveja, né, que transformam ali os compostos de açúcares em álcool. Essa é a maneira como geralmente a gente utiliza para fazer cerveja. Elas podem chegar para a gente líquida, você pode comprar ela líquida ou seca, né? Elas podem vir nessas embalagens pequenininhas, daqui uma embalagem de 11,5 gramas, né, um pozinho de levedura. Não é qualquer levedura, não é a levedura de pão que você compra ali para fazer pão, que vai servir para fazer cerveja. Não, cada tipo de cerveja tem um tipo de levedura que é adequado, uma variedade genética que é adequada para fazer a cerveja. Então, quer dizer, as leveduras elas podem contribuir também sensorialmente para a cerveja. De maneira geral, a gente tem dois principais grupos de cervejas ou de leveduras. Leveduras ale e leveduras lager. Leveduras ale são aquelas leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae. Leveduras lager são da espécie Saccharomyces pastorianus. Qual que é a diferença essencial durante a fermentação? Quando eu faço uma cerveja ale, que usa uma levedura ale, eu sei que essa levedura ela prefere fermentar numa temperatura mais alta, ali entre 15 e 24, e é uma fermentação de topo, ou seja, ela vai se concentrar, a biomassa de levedura vai se concentrar mais na superfície desse fermentador. Enquanto que a levedura lager, que é utilizada na cerveja Pilsen Lager, que vocês gostam, ela vai fermentar numa temperatura bem mais baixa, né, 7 a 13 graus, e vai se concentrar principalmente no fundo, né, do fermentador. Daí vocês veem, às vezes, no rótulo da cerveja, uma cerveja de alta fermentação ou cerveja de baixa fermentação. Né? Baixa fermentação é lager, que a levedura está embaixo. Alta fermentação são as cervejas ale. Então, basicamente é isso que vai acontecer. A levedura vai consumir todos os açúcares que foram gerados durante a mostura, né? Você adiciona, aliás, a solução do mosto também tem vários outros nutrientes, não só açúcar, né? Tem nitrogênio, vitamina, fósforos, metais, dentre outros, né? Que são importantes para a geração de proteínas e enzimas. Todos esses açúcares que entram dentro da célula da levedura vão ser convertidos ou em fontes de reserva inicialmente, como glicogênio e trialose, mas também vão ser consumidos como fonte de energia, transformado em ácido pirúvico, né? Então, quando tem oxigênio, que ocorre no início, né, como eu falei,
esse oxigênio ele vai ser importante não somente para a respiração aeróbica, mas também para a síntese de vários compostos químicos presentes na membrana das células, né, os esteróis de membrana. Acabando-se esse oxigênio, vai se iniciar aí a fermentação, que vai gerar como produto principalmente aí álcool e CO2, que é jogado para fora da célula, mas também alguns outros compostos químicos que vão gerar aromas que podem ser agradáveis, mas algumas vezes, caso essa fermentação não seja controlada de forma adequada, pode gerar também o que a gente chama de off-flavors, né, que são compostos químicos que vão gerar um sabor ruim na cerveja. E esse sabor ruim pode variar desde ovo podre, vômito de bebê, manteiga, gás de cozinha. São todas coisas que você pode perceber no produto final. Então, realmente, a Emanuele tem muita bioquímica também. Aqui eu falei que não é qualquer levedura que a gente utiliza, cada levedura tem uma característica genética. Então, por exemplo, uma levedura Lager é uma levedura que, além de fermentar numa temperatura baixa, ela é muito neutra. E isso é importante, porque você bebe uma cerveja Pilsen Lager, ela é bastante neutra, né? Você não vê ali fenólicos de levedura, você não sente banana no aroma, você não sente frutado, nada disso. É uma levedura muito neutra. Essa daqui é uma cerveja que eu fiz em casa. Deixa eu ver, tinha um videozinho aqui. Então, você vê que em casa a gente consegue fazer uma Pilsen Lager quase tão translúcida quanto uma Pilsen comercial. No caso aí, eu consigo isso porque eu, além de terminar a fermentação, colocar numa baixa temperatura, para que essas leveduras se sedimentem, eu adicionei ainda gelatina. E a gelatina, ela ajuda a sedimentar todas as células de levedura. E aí, então, a cerveja ela fica bem translúcida, bem brilhante, bem bonita. Então, a levedura ale, né, como essa, claro que existem várias cepas genéticas, né? Essa daqui já tem características bem diferentes da anterior. Uma levedura que ela pode produzir um perfil sensorial de frutas vermelhas ou frutas tropicais. Uma levedura como essa, ela pode ser utilizada para a produção de uma IPA, por exemplo, uma India Pale Ale, né, uma cerveja que é muito boa, mais amarga, né, mas bastante aromática, né, aromas que vêm do lúpulo e também juntos com aromas da fermentação. Aqui, cerveja de trigo, não sei se vocês já beberam, a cerveja de trigo tem como característica principal um aroma de cravo e um aroma de banana. Então, você percebe claramente, né, ao beber uma cerveja de trigo, ela é bem mais turva, né, bem bonita, né, aquele aroma que remete a pão, né, remete ao trigo propriamente, mas também aromas frutados de banana e cravo. Então, é uma experiência deliciosa. Caso vocês não saibam, existem várias cervejas que podem parecer bem estranhas também para vocês, mas que também são uma experiência bem interessante, né? Cervejas bem acidificadas, né? Cervejas azedas, né? Que levam frutas algumas vezes, né? Como a Catarina Sal, é um estilo de cerveja brasileiro, em que a gente adiciona frutas, né? Aqui tinha um videozinho, mas não vai passar pelo jeito. É uma Catarina Sal que a gente havia feito, né? Isso. Existem algumas leveduras que podem, em princípio, parecer ter um aroma desagradável. Por exemplo, imagina você beber uma cerveja que tem um aroma que lembra sela de cavalo, ou couro, ou celeiro. Imagine você beber isso, né? Talvez alguns de vocês jogassem a cerveja fora, né? Mas a realidade, senhores, é que essa pode ser uma das experiências sensoriais mais fantásticas que vocês podem ter. Você beber uma cerveja que foi envelhecida ali 3 anos, 4 anos, e que tem esses aromas, né, que nós dizemos aromas que geram caráter funky, né? Então, se você beber uma cerveja Orval, por exemplo, cerveja maravilhosa, né? Uma cerveja complexa, né? São cervejas muito diferentes. Muito bem. Dito isto, para a gente encerrar, eu não vou gastar muito tempo mostrando os cálculos, mas para que vocês entendam
que quando a gente parte para a produção profissional de cerveja, e aí esse conhecimento interdisciplinar ele é super importante. Principalmente porque quase tudo tem a ver com calcular, né? Eu vou dar alguns exemplos de cálculo, eu não vou detalhar cálculo, nem vou ensinar cálculo para vocês agora, mas eu quero que vocês tenham uma noção do que a gente calcula. Então, por exemplo, um dos principais cálculos se refere ao extrato. Que extrato? O extrato de açúcares. Então, aquele mosto açucarado, né, é uma solução que, além de açúcares, tem ali proteínas, glucanos, hemicelulose, sais minerais e vitaminas. Mas o que a gente mais se preocupa é com a quantidade de açúcar que será convertido em álcool. Agora, tenta imaginar que você não tem um só tipo de malte, você tem vários tipos de malte em várias proporções. Então, aqui tem um exemplo de uma receita para 250 litros de cerveja, que você vai usar 51,2 kg de malte. Então, você tem vários tipos de malte em várias proporções. Então, quer dizer, uma das primeiras coisas que a gente calcula é o extrato conforme recebido, ou seja, será que aquele malte que você comprou, ele qual é o potencial dele de fornecer a quantidade de açúcar fermentescível que eu vou precisar? Então, você tem que calcular isso, né? Então, existem também outros cálculos que envolvem estimativa de açúcar fermentescível, considerando também somente a matéria seca, né? Porque às vezes ele chega com um certo grau de umidade, então você tem que descartar no peso desse malte, né, essa umidade que não vai acrescentar em nada no processo de produção da cerveja. Um outro tipo de cálculo é o rendimento de fabricação. Então, por exemplo, se você considera que vai preparar 5 hectolitros, cada hectolitro são 100 litros, né? 500 litros de cerveja, numa densidade de 12 pratos, você tem 81,5 kg de matéria-prima, né, maltes. Então, quer dizer, você aplica numa formulazinha, né, que utiliza aqui, que considera a densidade da água, que considera a densidade do extrato, né, ele está em plato, é 12 pratos. Mas aqui no cálculo, você tem que transformar em gramas por 100 ml. Então, dá mais ou menos 12,56 gramas para 100 ml. E aí, quando você divide isso pela quantidade de matéria-prima total, você tem aqui um rendimento em potencial de fabricação que nunca vai ser de 100%, né? Vai ser em torno de 73,97% teórico. Você tem que conhecer os equipamentos. Então, aqui esse daqui, por exemplo, é um sistema bibloco, não é uma panela de fervura e uma panela de mostura. Isso daqui é o equipamento que eu usei lá em São Paulo recentemente, um equipamento alemão, né? Uma Ferrari isso aqui. Isso é muito todo automatizado, né? Você aperta aqui os botãozinhos, a máquina faz quase tudo aí. Então você tem que conhecer a eficiência do teu equipamento. Os equipamentos variam bastante. Então, quer dizer, esse aqui ele pode ter uma eficiência de 91%. Né? Então, tudo isso tem que entrar no teu cálculo. Você tem que saber a quantidade de água primária que você vai utilizar, ou seja, a água que você vai usar para fazer a mosturação. Né? Então, aqui nesse cálculo, isso vai variar de acordo com a proporção que você tem na tua receita, de malte propriamente, mas você pode ter adjuntos. O que é adjunto? É alguma outra fonte de açúcar que não o malte. Então, isso pode acontecer. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que a cerveja Pilsen, ela tem milho, ela leva floco de milho. Isso é verdade? É verdade. A legislação brasileira, ela permite que você utilize até 45% de outros adjuntos, inclusive milho, né? Então, se você utiliza milho ou algum outro adjunto, a proporção de matéria seca para água muda em relação àquela que você utiliza para malte. Então, tudo isso tem que entrar no teu cálculo de forma a você saber quanto vai utilizar na tua água de mostura. Então, nesse cálculo aqui para 250 litros, ó, a gente vai ter mais ou menos aí quase 160 litros. E depois você tem que calcular a água que vai ser utilizada para lavar o malte aliás, ao fim do processo de mosturação. Porque eu não falei que dentro da panela de fervura, a gente precisa transferir esse caldo açucarado, mas a gente não quer deixar nada para trás. Então, a gente lava os grãos. Né? Então, quer dizer,
Quanto de água você vai usar para lavar? Não pode ser de mais, nem pode ser de menos. E quanto de água ficou absorvida dentro do grão de malte? Você tem que considerar isso no cálculo também, que é a água do bagaço. Então, aqui nesse cálculo, a gente usou aí, vai precisar usar 328 litros de água, né, total, para lavar seriam quase 170. Então, quer dizer, no total, a gente iria usar para fazer 250 litros de cerveja, 328 litros aproximadamente aí. A gente tem aí os cálculos de taxa de evaporação, você tem que conhecer como que o teu equipamento trabalha. É um equipamento elétrico, ele é um equipamento que ele utiliza chama, né? Então tudo isso vai influenciar nas taxas de evaporação. Qual que é o percentual de taxa de evaporação? Ele é calculado a cada 60 minutos. Então aqui nesse equipamento, ele é em torno de 3,5%, né? Então você deve imaginar que vai evaporar 3,5%. Então você tem que considerar isso. Por quê? Porque no final tem que ter 250 litros. No final tem que ter 250. Então você tem que estimar quanto que vai evaporar e quanto que vai ficar. A nossa fervura aqui no caso não foi de 60 minutos, foi de 70. Se for de 70, então a taxa de evaporação total não vai ser de 3,5%, sim de 4,08%, entendeu? Isso equivale aproximadamente a 11,23 litros de água. Então, quer dizer, esses 11,23 tem que ser somado. Então, veja que eu quero fazer 250, mas no final das contas, dentro da minha caldeira, vai ter 276 litros. 11,23 vão ser perdidos como evaporação. 15 litros vão ser perdidos devido à mistura lá com proteínas, lúpulos e outros resíduos que você vai ter ao final do processo de fermentação. Então, quer dizer, se isso não for calculado, você vai ter aí um volume que vai ser muito menor do que aquilo que você está planejando, né? Então, você tem que ficar ligado nisso. Você tem que calcular a composição química da água, de forma que você pode ajustar. Então, quer dizer, qual é a composição química da água que eu tenho em mãos? Você mandou fazer uma análise química, você tem que ter toda essa análise química na tua mão para poder fazer os cálculos apropriados. Você tem que ajustar o pH. Veja que a água que a gente tinha lá, ela chegava para a gente no pH 7,39. Mas a água que eu queria, ela tinha que ter o pH 5,5. Por quê? Porque eu falei para vocês antes, o pH ideal na mistura é entre 5,4 e 5,6. Então eu tenho que produzir os ajustes químicos necessários para isso. E não só isso, não só a ver com pH, eu tenho que fornecer todos os íons que eu preciso naquela água, pois essa água não é perfeita, ela tem ali deficiência de alguns íons, de alguns sais. Então eu tenho que calcular o que eu vou adicionar. Então eu tenho aí químicos que estão à minha disposição. Aqui tem um exemplo de cálculo da adição do cloreto de cálcio, né? Então você tem que conhecer a massa atômica de tudo, né? E você tem aí que calcular como que esse sal, qual é a quantidade em equivalente grama que você tem desses compostos químicos, e você tem que ver quanto que você vai adicionar para atingir o que você quer. Então, por exemplo, a concentração de cloreto que eu tenho na água é 0. Quanto que eu quero que tenha? 50 miligramas por litro. Então, você coloca numa fórmula e você vai calcular no final quanto que você vai adicionar para o volume total que você tem na tua receita. Então, aqui, 0,21 gramas por litro, multiplicado aí pelo volume que a gente precisa, você teria que adicionar 68,11 gramas. E não só isso, viu? Porque, às vezes, você vai fazer um ajuste com sulfato de cálcio. Aqui você está adicionando cloreto de cálcio. Então, os compostos químicos adicionados aqui não é só cloro, você tem cálcio aqui também. Se você vai usar algum outro sal para adicionar alguma outra coisa, você tem que considerar no final, vai ter que descontar aqui o que foi adicionado daquele íon específico. Entendeu? O balanço dos íons que você vai adicionar, ele vai ser fundamental em cada um dos cálculos. Cálculo de lúpulo, você tem que determinar a quantidade de lúpulo que você vai usar de acordo com o lúpulo que você quer usar. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 2 tipos de lúpulo. Um deles vai contribuir com 20 IBU, que são as unidades internacionais de amargor, enquanto que esse outro lúpulo vai contribuir com 10 IBUs. Então, quer dizer, em que momento eu vou adicionar o lúpulo? Quanto tempo ele vai ficar exposto na fervura para ele me gerar no final isso aqui?
Qual é a taxa de conversão desse lúpulo? Isso varia com o volume? Sim. Então, por exemplo, com 60 minutos, né, se eu adiciono no começo da fervura e deixo 60 minutos, cerca de 28% do potencial de amargor dele vai ser adicionado na solução. Se eu adiciono com 30 minutos, somente 21%. Né? Lembre-se que durante a fervura está havendo evaporação. Então, se você iniciou com 60 minutos com um certo volume, após 30 o volume já é outro. Então, você tem que calcular, né, quanto que você vai adicionar de lúpulo, considerando aquele volume menor. Entenderam aí a complicação da coisa? No caso da levedura, você tem que calcular a quantidade de inóculo. Aqui tem um exemplo de cálculo. Né? 750 mil células multiplicado pelo volume em ml que você vai produzir e a densidade em plato. Então, 250 litros, para produzir, por exemplo, 250 litros de uma cerveja numa densidade de 1052, você multiplica 750 mil por 250 mil ml vezes 12,85, que é o equivalente em plato a 1052. Isso vai dar 2,42 trilhões de células. Né? 2,42 trilhões de células. Então, o fabricante ele te manda, olha, esse meu saquinho aqui, esse meu envelope com levedura, ele tem 200 bilhões de células. Você vê, muito bem, se esse tem 200 bilhões, quantos eu vou precisar? Né? Ou então, você pega um microscópio, conta as células e verifica o volume exato que tem ali naquele envelope por ml, e aí faz um cálculo e vê qual o volume, né, de solução de levedura que você vai adicionar. Entendeu? Tudo isso tem que ser calculado. Aqui tem exemplo do cálculo do teor alcoólico, que eu havia falado antes, né, que a gente chama de ABV. Né? Então, você faz os descontos aqui da diferença de açúcar inicial, açúcar final, multiplica aqui por alguns fatores, e aí você vai ter aqui, né, o ABV, que é a quantidade de álcool por volume. Aqui nesse exemplo, 5,37% de álcool. Aqui tem um exemplo de tanques fermentadores. Isso daqui é numa Heineken, uma Ambev, você só vê aqui num prédio imenso fermentador. Aqui embaixo, né, a pontinha inferior aqui do fermentador. Imensos, né? E outras várias preocupações em termos de cálculo. Então, o mestre cervejeiro tem que dominar todo o pormenor do processo e todos esses cálculos. Então, imagine que não é simples, não é rápido aprender. Então, até mesmo o ajuste na moagem, a moagem lá do grão de malte, ele tem que ser de forma adequada para produzir uma quebra, né, do amido de forma adequada. Tuan pergunta, no final da pasteurização interfere no gosto final? Os processos de pasteurização, eles são mais utilizados na cerveja Pilsen Lager. Todo o processo de aquecimento da cerveja altera um pouco a cerveja, não tenha dúvida. É muito diferente você beber uma cerveja lá no tanque, né? Eu já bebi várias vezes cerveja direto do tanque, e você beber uma cerveja que já passou por uma pasteurização. Você tem alguma diferença. Agora, no caso da Pilsen Lager, o impacto é muito grande? Não. Geralmente o impacto é grande em cervejas que têm uma quantidade de lúpulo maior, como uma IPA, por exemplo, uma India Pale Ale, né, uma cerveja que tem muito lúpulo adicionado, o impacto da pasteurização ela é muito maior. Nem toda cerveja é pasteurizada, tá? Então, só para quem tem dúvida sobre o que é chopp e o que é cerveja, cerveja é a cerveja pasteurizada. Chopp é a cerveja não pasteurizada. Então, existem muitas cervejas artesanais que você vai beber por aí que não são pasteurizadas. Então, quer dizer, é chopp envasado, né? Chopp envasado na garrafa. E, finalmente, não, eu não pasteurizo. Todas as minhas são cervejas não pasteurizadas, virtual. Então, eu bebo as cervejas frescas, né? Veja, a pasteurização, ela tem o objetivo de aumentar o tempo de prateleira da cerveja. Você beber daqui a 6 meses e a cerveja está com aparência ainda de fresca. No meu caso, eu não pasteurizo, porque eu bebo muito mais rápido que isso, não tenha dúvida. Eu não vou demorar nunca uma cerveja 6 meses lá em casa. E, finalmente, esse é o último slide. Existem cálculos também da carbonatação, ou seja, o que gera a espuma
dentro da cerveja? É a adição de CO2. Essa adição de CO2 ela pode ser natural, né, pela própria levedura, ou pode ser artificial. Você pode comprar um cilindro de CO2 e adicionar o CO2. Mas sempre a espuma vai ser adicionada, vai ser derivada da presença de CO2 estável, né, com o líquido. E é claro, você tem vários cálculos aí para saber quanto que você vai adicionar. Existe uma tabela que vai considerar a temperatura e a pressão para que você tenha ali as concentrações de CO2 adequadas, né? Então é necessário um conhecimento aí de os físicos, vocês é que fizeram essas tabelas aí que a gente usa de referência para poder calcular quanto que a gente vai adicionar de volume de CO2 por litro de cerveja. Então era isso. Eu chamo a cervejaria que fica na cozinha da minha casa de Harmonic. Então ela tem esse logo, né? Esse é um logo que ele é registrado, né, como marca, né, mesmo sendo uma cervejaria que não é comercial. Então a nossa cervejaria não é comercial, ela funciona na cozinha da minha casa, cozinha do meu apartamento, e esse é o logo, e quem tiver interesse em acompanhar o que a gente anda fazendo na parte de cerveja, segue a gente lá no Instagram, Harmonic Cervejaria Artesanal, não é cerveja, é cervejaria artesanal. E esse é o nosso e-mail para quem ficar com dúvidas sobre cerveja. E só mais uma questão final, eu não faço pesquisas sobre cerveja na universidade, então, assim, não faço estágio sobre cerveja no momento, não faço nada profissional relativo à cerveja. Então, cerveja para mim é hobby, né? Então, quem quiser tirar dúvidas sobre isso, pode mandar a sua dúvida lá para o nosso e-mail. Então, obrigado pela audiência de vocês, né? Eu me estendi bastante, mas qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado, Victor. Parabéns. Obrigado. Vocês têm algumas outras perguntas para o professor Victor? Eu vi uma pergunta lá no final sobre Está perguntando sobre frutas. cerveja de fruta, né? As Isso. cervejas que são feitas de frutas são mais doces? Não necessariamente, tá? Porque o açúcar da fruta também é consumido pela levedura, tá bom? Então, tem algumas cervejas que podem ser um pouco mais doces, realmente, mas o que vai determinar isso é a maneira como você vai deixar a fermentação acontecer. Se você deixa a fermentação, se você usa uma cepa de levedura que consome com muito vigor, digamos assim, os açúcares, então a cerveja provavelmente não vai ficar doce mesmo tendo fruta. Mas se você usa uma outra levedura que ela deixa residuar de açúcares, então ela pode ter um fundo adocicado também. Algumas outras perguntas? Acho que está todo mundo querendo saber quando vai ter degustação. Eu acho que quando acabar essa pandemia, poderia ser uma boa, né? Seria. As cervejas da gente geralmente são consumidas em eventos em que não ocorre venda. Então, por exemplo, os eventos da Acerva, da Associação dos Cervejeiros, então são festas que tem anualmente. Esse ano, infelizmente, não teve, mas nessas festas os cervejeiros caseiros doam a cerveja por evento, né? Mas as pessoas de fora podem comprar um ingresso, entram e vão consumir à vontade as cervejas feitas não comerciais, né? E vão consumir à vontade essas cervejas de diferentes tipos, cervejas que vocês nunca vão encontrar. Tem cerveja de todo tipo, gente. Até cerveja de pepino, se você quiser, você vai encontrar nesses eventos. É fascinante. Eu aguardo o convite para uma dessas festas, Victor. Tudo bem, próximo ano deve ter. Eu espero. Mais algumas perguntas? Então, vamos agradecer mais uma vez ao professor Victor. Obrigado. Eu teria uma última pergunta, prometo que é a última. Primeiro, parabéns, fiquei fascinado com a palestra. Eu fazia química, hoje eu faço matemática. Bom, tem alguma muito doce, alguma cerveja que realmente a característica dela seria ser bem doce? Olha,
Geralmente tem algumas cervejas, ou belgas, ou mesmo, talvez uma cerveja que você beba, que você vai perceber claramente um dulçor residual, são cervejas que nós chamamos de pastry stouts, né? Então, as pastry stouts são cervejas, como o próprio nome está dizendo, são cervejas assim que são apropriadas para você fazer harmonização com sobremesas. Então, imagine você harmonizar uma cerveja com pudim, com bolo, né, com sobremesas doces. Então, geralmente, você faz uma harmonização por semelhança. Então, as pastry stouts são cervejas pretas, cervejas escuras, que elas são naturalmente mais adocicadas, mas algumas delas são bastante alcoólicas, então tem que tomar cuidado aí. Então, tem cervejas aí com teor alcoólico de 8%, 9%, 12%. Né? Quase. Então, sim. Então, você pode, em algumas lojas especializadas, você vai encontrar pastry stouts. Né? As cervejas da escola inglesa são geralmente cervejas que têm um dulçor residual, são cervejas fáceis de beber. Então, por exemplo, se você encontrar um Ordinary Bitter, cervejas inglesas, de maneira geral, são cervejas que têm normalmente um dulçor residual. Não é um dulçor doce açucarado, né, mas é um dulçor residual presente. Essas cervejas são pouquíssimo alcoólicas, geralmente tem baixo teor alcoólico, um Ordinary Bitter, uma Best Bitter. Então você não vai ter problema com essa cerveja. Obrigado. Ok, perfeito. Muito obrigado, Victor. Então, eu queria lembrar a todos vocês que não assinaram o formulário de presença de, por favor, fazer isso. E a gente se vê aqui amanhã às 14 horas. Então, muito obrigado a todos pela participação. Tchau, boa tarde a todos.